Irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui nesta noite, agradecendo ao Senhor nosso Deus pelo privilégio de estarmos na ceia do Senhor, primeira vez aqui nesta amada igreja. Louvamos ao Senhor pela recepção que nós recebemos. Agradecemos a Deus pela vida do pastor Renato, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, viu, pastor? Obrigado pela recepção, carinho, em nome do Senhor Jesus Cristo. E estamos contentes aqui por rever muitos irmãos conhecidos aqui, né? Temos aqui o Misael, temos ali o Gede ali, tá ali. Temos aqui o Rudinei, grande amigo nosso, que nos fez esse convite para estar aqui. Presbítero Zaltino, que é mais que o irmão também com a sua família. Presbítero Ronaldo, lá de Tatuí, graças a Deus. Aí tem os ipiranguenses ali em cima, o William, sua família, o Vitor, Juliana, o irmão Mauro, com a irmã Zudinha também de Tatuí. Então nós louvamos a Deus por todos e agradeço também pela minha família, que está sempre nos acompanhando em nome de Jesus. Amém? Queridos irmãos, abramos as nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 1. Quero ser bem sucinto naquilo que Deus tem colocado no nosso coração e pelo tempo a qual nos foi colocado também, em nome de Jesus. Daniel capítulo 1, do verso 1 até o verso 6. Daniel capítulo 1, do verso 1 ao 6. Bendito é o nome do Senhor. Quantos estão comigo no texto, digam amém. Eu vou estar acompanhando ali pelo telão e os irmãos também podem estar nos acompanhando nesta leitura, amém? No ano 3º do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos de Jeoiaquim, o rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, os jovens, e que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, em que tivessem habilidades para assistirem no palácio do rei, e que lhe assinassem nas línguas e letras dos caldeus. E o rei lhe determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantidos por 3 anos, para que o fim destes pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eu digo amém. Os irmãos podem se assentar. O texto que nós lemos é um texto que é muito conhecido em grande parte da maioria dos irmãos que estão presentes nesta noite. E quando nós lemos esta grande história, precisamos compreender alguns pontos que nos fazem entender a chegar no capítulo 1 e verso 6. Todos nós temos o conhecimento que Deus havia permitido que Nabucodonosor viesse e trouxesse o seu povo cativo para a Babilônia, por um período, para um grande tratamento. E nós observamos que quando Nabucodonosor ele invade Jerusalém,
inicia-se o princípio do cativeiro babilônico. Nabucodonosor, quando invade Jerusalém, ele vai ao templo do Senhor, retira os utensílios a qual eram consagrados a Deus para o culto e a prestação do seu louvor, e agora leva para a Babilônia para ordenar, para organizar os templos a qual seus deuses ali habitavam. Só que nós vemos, meus amados e queridos irmãos, que mediante a todos esses utensílios que foram levados para a Babilônia, vemos então que Nabucodonosor, trazendo toda esta gama de hebreus ou de judeus que estavam sendo cativos à Babilônia, o texto vai dizer que ele levanta uma pessoa chamada Aspenaz. Nabucodonosor levanta Aspenaz, que era um dos seus eunucos, que cuidava na administração do reinado babilônico. E o texto vai dizer-nos que o rei dá algumas coordenadas para Aspenaz, que na língua dos caldeus, o nome Aspenaz tem o significado de cara de cavalo. A Bíblia vai dizer que Deus então levanta este processo, porque o texto diz que tudo foi permissivo pelo Senhor, e agora este homem recebe ordens de Nabucodonosor. Para quê? Para escolher alguns príncipes que estavam vindo para o cativeiro, para que pudessem estar aprendendo a cultura babilônica, para poder então servir da melhor forma Nabucodonosor. Só que o texto vai então nos dizer que o rei faz algumas exigências, e no versículo 3 começam a aparecer algumas exigências que Nabucodonosor então faz. Ele chega a Aspenaz e diz assim: Aspenaz, precisamos de jovens, primeiro de boa aparência, homens que não tenham defeito algum, homens que sejam instruídos em sabedoria, homens com habilidades, homens que sabiam falar a língua dos caldeus, que era o aramaico. E vemos então, meus amados e queridos irmãos, que no meio desses requisitos, encontraram-se todos eles na vida de 4 homens, ou de 4 jovens, como os irmãos queiram então entender. E esses 4 jovens, a Bíblia nos traz o seu nome. Um deles é Daniel, outro é Ananias, Misael e Azarias. Todos eles veio da linhagem de Judá. Todos eles conheciam Deus de Israel. Todos eles eram servos de Deus autênticos. E nós entendemos que cada um desses homens existia um significado importantíssimo nos seus nomes. Porque quando a pessoa gerava uma criança, na lei do Antigo Testamento, e fosse colocar o nome, este nome não era simplesmente para poder fazer ele conhecido. O nome que era colocado, primeiramente, tinha uma questão cultural e espiritual, que lhe mostrava a sua identidade e mostraria o destino a qual esta pessoa que recebesse esse nome poderia seguir. Não é como nós, que temos os nossos filhos, e às vezes a gente vai e pega um ator de Hollywood e fala assim: esse nome é bonito, eu vou colocar no meu filho. Ah, esse nome aqui é comum, eu vou colocar no meu filho. Apareceu na televisão, esse nome está na mídia, eu vou colocar no meu filho. Não, na questão antiga, o texto vai nos dizer que o nome que era colocado sobre as pessoas trazia-lhe destino, trazia direção, trazia orientação e trazia algo profético relacionado à espiritualidade.
E nós entendemos que tudo isso estava também movido em um relacionamento com Deus. Por isso que nós vemos que Daniel, o significado do seu nome é Deus é o meu juiz. Ananias, Deus é gracioso para comigo. Misael, quem é como Deus? E Azarias, Deus é quem me ajuda, ou Deus é quem tem me ajudado. E tudo isso está relacionado na cultura bíblica, porque quando nós lemos 1 Samuel, capítulo 25 e o versículo 25, vai nos contar a história de Nabal. E nós vemos que o significado de Nabal é tolo, é insensato. E todas as atitudes de Nabal foram qual foram? Tolas, insensatas. Então o nome traçava destinos. Quando nós lemos no capítulo 21 do livro do Gênesis, vai nos falar sobre Isaac. E a tradução do nome de Isaac está relacionado a riso, a alegria. E a vida de Isaac, certamente ela promoveu riso na vida de seu pai, na vida de sua mãe. Por quê? Porque ele era um filho prometido, por feito de uma promessa de Deus para um homem velho, uma mãe também que estava velha, que seria pai de uma grande nação. Mas como seria Abraão pai de uma grande nação se ele não tinha descendência? Como seria Abraão pai de uma grande nação se ele já estava velho em idade? Como seria Abraão pai de uma grande nação se a sua esposa já tinha cessado costumes das mulheres? Ela já não ovulava mais, ela já não tinha condição do seu organismo produzir leite para a criança, ela já não tinha estrutura física, psicológica, emocionalmente para poder gerar. Mas quando Deus ele faz a promessa, ele providencia todos os requisitos para acontecer a promessa. E nós vemos que Abraão então coloca o nome de Isaac, que é riso, e este menino promoveu grandes alegrias na vida de Abraão, como os irmãos sabem muito bem. E isso também está relacionado a questão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, se nós lemos o livro de Isaías, nós vamos ver que mediante a Bíblia existem muitos nomes que são colocados, que nós podemos identificar como o nosso Deus ou como o nosso Cristo. Se nós formos olhar para Isaías, nós vamos ver que pelo menos no capítulo 9, o verso 6, ele nos apresenta 5 nomes do nosso Cristo, que seria então conhecido como Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e o Príncipe da Paz. Se nós formos para o livro da Revelação, o livro de João, lá em Apocalipse, nós vamos observar que no capítulo 3, o verso 14, o nome do nosso Cristo é conhecido como o Amém. Aquele que traz a confirmação, aquele que vela para cumprir, aquele que ajuda para resignar. Se nós começarmos então a observar a Bíblia, no capítulo 7, no verso 14 do mesmo Isaías, o próprio Isaías coloca o nome específico em nosso Criador, dizendo que ele seria chamado como Emanuel. Só que quando nós vamos para Mateus capítulo 1 e o verso 23, a mesma confirmação. Por quê? Porque o livro de Números vai dizer que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que possa se arrepender. Porventura falaria e não confirmaria, prometeria e não faria. Vemos então que as características de Isaías 9:6 vai dizer aquilo que Jesus representa. E ele é maravilhoso, sim ou não? Ele é conselheiro, sim ou não? Ele é Deus forte, sim ou não? Ele é Pai da eternidade, sim ou não? Ele é Príncipe da paz, sim ou não? Mas quando aparece no capítulo 1, o verso 23 do livro de Mateus, o anjo do Senhor aparece a Maria, e a Bíblia diz que ela estava desposada,
elevada, e ela recebe a visita do anjo. Tem muita gente que não acredita nos anjos, mas eu acredito que o anjo visita, eu acredito que o anjo desce, eu acredito que o anjo trabalha, eu acredito que o anjo guerreia. Tem muita gente, irmãos, que querem cortar algumas coisas da Bíblia que são infundamentadas. Eu não posso concordar que os anjos estão sentados para crente que não vem para a igreja, porque se os anjos estiverem sentados, nós estamos perdidos. Mas a Bíblia nos diz que existem ministradores diante de Deus, que são os anjos. A Bíblia diz que existe o anjo da guerra, que é Miguel. Existe também o mensageiro, que é Gabriel, e ele pode se apresentar de uma forma teofânica para nós, para trazer o recado de Deus. E este mesmo anjo aparece para Maria e diz: agraciada, o Senhor é contigo, bendita é tu entre as mulheres. A partir de hoje, o que está dentro de ti não é gerado da carne, não é gerado do sangue, mas é do próprio Espírito de Deus. Mas ela disse o seguinte: mas como eu posso gerar, se eu estou preparada para o casamento? Eu não recebi homem algum, não o conheço. Fica tranquilo, porque o mesmo que está falando contigo vai falar com teu noivo também. Mas tenha certeza de uma coisa, que o nome dele já está escrito, e você não precisa colocar. O nome dele será chamado Emanuel, que traduzido é Deus é conosco. O nome, ele é destinado àquilo que a pessoa fará. O nome é destinado à revelação. O nome é revelado àquilo que a pessoa vai executar. E eu quero já aproveitar esse gancho para dizer que Deus te conhece pelo seu nome. Aleluia! Só que, irmãos, a história desses homens começam a entrar numa situação complicada. Por quê? Porque quando então Aspenaz reúne todos eles estão no Império Babilônico, e agora Aspenaz querem colocar o nome dos deuses da Babilônia sobre Daniel, sobre Ananias, sobre Misael e sobre Azarias. Lembramos que o nome está relacionado à identidade. Então, o que é que o cativeiro babilônico queria produzir naqueles homens? Tirar a identidade hebreia, tirar a promessa, tirar a essência daquilo que eles conheceram. Mas entenda que Daniel, Azarias, Misael e Ananias, eles estavam na Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro deles. Aleluia! José, ele foi levado cativo ao Egito, chegou até governar o Egito, mas ele não foi governado pelo Egito, porque não importa o lugar onde nós estamos, não importa o lugar crítico que nós estamos, mas o que importa é a identidade que nós preservamos e confirmamos diante do Senhor. Por isso que o próprio Jesus, ele disse: Pai, eu não sou do mundo, mas eu estou aqui, mas não sou daqui, mas eu vou para embora para o céu. Mas eles também que estão comigo não são daqui, mas livra eles do mal. E nós entendemos que a maior interesse do diabo é querer corromper a nossa identidade, é querer corromper aquilo que Deus colocou dentro de nós, é querer corromper aquilo que Deus nos presenteou. Mas eu vim como voz profética aqui nesta noite para dizer: aquilo que Deus colocou na tua vida, aquilo que Deus te separou, aquilo que Deus te consagrou, aquilo que Deus te nomeou, nenhuma Babilônia, nem o Egito, nem o mundo vai corromper, porque a tua identidade está escondida em Deus. E aí tentaram mudar a identidade deles, e aí começou um conflito muito grande. Por quê? Porque pegaram o nome de Daniel e colocaram de Beltesazar, que significa Deus protege. Olha só que contraste. O nome de Daniel era Deus é meu juiz, e agora o nome dele ficou conhecido como Bel me protege. E quem era Bel? Bel era um dos deuses da Babilônia. Ananias foi chamado para Sadraque,
que significa a ordem de Acu. E quem era Acu? Na Babilônia, Acu era o deus da lua. Misael era chamado agora de Mesaque, que significa não há ninguém como Acu. Olha só, meus amados irmãos, Misael antes era conhecido quem é como o meu Deus, e na Babilônia ele agora é conhecido quem é como Acu, um deus de Babilônia. E Azarias, quem era? Abidnego, e agora ficou sendo conhecido como servo de Nebo, Deus da sabedoria da Babilônia. Mas irmãos, entendemos uma coisa muito interessante neste texto, que Deus estava preservando eles em todas as situações, porque Deus tinha um destino marcado para eles, e Satanás queria impedir de chegar no destino. Mas entenda que a Bíblia vem nos dizer que quando Deus então ele nos conhece pelo nome, Satanás sempre vem, quer nos colocar um apelido, porque apelido não é nome. Então os nomes de Daniel, o nome verdadeiro deles era Daniel, Azarias, Misael e Ananias, e agora colocaram Sadraque, Mesaque, Abidnego e Belsassar. Mas nós entendemos que a Bíblia diz que o inimigo, ele olha para o nosso estado e quer nos apelidar pela situação que nós vivemos, pela situação que nós estamos atravessando. Por exemplo, Deus nos chama de filhos, e quando nós pecamos, Satanás ele vem para nos dar um apelido. Você não é merecedor, você não é filho, você é pecador. Pecador é um estado, pecador não é nome. Pecador é um estado, endividado, desanimado, fracassado, derrubado, caído. Todas essas coisas são apelidos que Satanás vem colocar para quê? Para tirar você da sua identidade. Mas quando eu leio Isaías capítulo 43, o verso 1, vai dizer uma coisa que é a voz de Deus estrondando para o diabo, dizendo assim: eu já dei um nome para eles, mas se você querem dar um apelido, eu vou mostrar que eu chamo eles não é pelo apelido não, eu chamo é pelo nome. Isaías 43 verso 1 diz assim: mas agora assim quis o Senhor que te criou, Jacó, que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Você observa que mesmo o homem pecando, mesmo o homem estando em uma situação difícil, Deus nunca chama ele pelo apelido ou pelo estado momentâneo que ele está vivendo. Todos nós passamos problemas difíceis. Quem já não esteve lá em cima e hoje está lá embaixo? Quem já não foi o grande campeão e hoje já perdeu? Quem já não foi um grande empresário e hoje quebrou? E nós começamos a entender que as pessoas, o estado a qual nós estamos vivendo, as pessoas começam a nos reconhecer e nós começamos a esquecer da nossa identidade e começamos a associar a nossa vida com o apelido que nos dá. Por exemplo, se você fracassou, se você caiu, se você pecou, você vai esquecer que você é filho redimido e todo mundo vai olhar para você e dizer: é um pecador, você foi um adúltero, você foi um pecaminoso, você é um leproso, você não tem condição, você tinha uma boa empresa, você não administrou, você é um falido, você não sabe administrar, você está desempregado, você agora é um perdedor. Nós estamos sempre sendo assimilados àquilo, ao estado que nós estamos. Mas quando nós lemos a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai dizer que mesmo Adão pecando, Deus não chamou ele no Éden de pecador, ele chamou Adão aonde tu estás. Por quê? Porque Deus é aquele que chama pela identidade. Mesmo Elias, sendo um grande profeta, ele venceu 850 profetas de Baal, e a Bíblia diz que ele entra numa caverna pedindo a morte, e você acha que Deus olhou para ele e disse: fracassado, sai daí, covarde, sai daí? Deus olha para ele e diz: Elias, aonde tu está? O que você está fazendo aqui? Deus reconhece a identidade de onde estava. Vemos então que Jesus, quando entra lá na aldeia de Betânia, no capítulo 11 do livro de João, o seu amigo estava enfermo, morre, e agora Jesus ele vai para a sepultura. E qual era o estado de Lázaro? Morto, estava já em estado de decomposição. Jesus chega lá e chama morto para fora? Não, Senhor, ele
chama Lázaro. Mas por que ele chama Lázaro? Porque Jesus sabia que mesmo em decomposição, o poder da sua palavra, chamada pelo seu nome, ia trazer uma modificação na vida de Lázaro. Levante a sua mão que eu vou dizer uma coisa da parte de Deus. O diabo, ele pode te chamar pelo estado que você está vivendo agora, mas eu te digo pela palavra de Deus que o final das coisas será melhor do que o princípio delas. Hoje o teu estado pode estar difícil, mas Deus não tira a tua identidade. Aleluia! 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 Alguém pode colocar você como apelido, mas ele te chama pelo nome. A Bíblia nos diz então, meus amados irmãos, que quando chega no capítulo 4 do livro de Daniel, vou acabar, pastor. No capítulo 4 do livro de Daniel, o capítulo 5 vai nos trazer a história de que Daniel começa a ser usado pelas revelações. Daniel, ele vai ser usado pelas interpretações. Deus começa a engrandecer ele mesmo dentro da Babilônia. Só que, irmão, você pode ver que no capítulo 4, capítulo 5, o texto vai mencionar algumas vezes o nome de Daniel, mas abaixo vai dizer Daniel, conhecido como Belsazar. Daniel, conhecido como Belsazar. Tinha que ser ao contrário, Belsazar pelo nome de Daniel. Então nós começamos a entender a manobra do diabo para querer tirar a nossa identidade. Mas quando então o rei Belsazar, ele morre, que é aquela história que quando ele estava sonhando, bribeu vinhos nos cálices do templo do Senhor, a mão apareceu, Daniel interpretou, Menemene, Tekel, Farsim, foste pesado na balança e foste achado em falta, ele morreu. A Bíblia diz então que Dário assume o reinado. E quando Dário assume o reinado, ele sabe da ideia de Daniel. Ele sabe que era Daniel, ele sabe do povo cativo, ele sabe do nome que chamavam ele. Só que tinha algumas pessoas que viram Deus já começando a trabalhar em Daniel pelo cativeiro, então armaram uma cilada, não é verdade? Então assim, olha, chegou o rei novo, então nós vamos fazer alguma coisa para derrubar esse Daniel, senão ele vai tomar conta da gente. E muitas vezes acontece isso, não é lá fora não, viu, irmão? É dentro da igreja mesmo. Segura que o cinto agora vai apertar e eu vim para pregar aqui para vocês aqui hoje. Tem muitas vezes que os nossos inimigos estão aqui dentro, porque quem fala mal de crente é crente, quem machuca é crente, quem quer acabar de ministério de crente é crente. Se a nossa luta fosse só contra a carne e o sangue, contra os principados estava fácil, mas hoje está mais fácil vencer o diabo do que vencer a língua felina do povo. Mas eu quero dizer que nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar. Então armaram, mudou o rei, vamos preparar uma cilada para Daniel. E ele sabia que Daniel ficava orando. Rei, o negócio aqui é o seguinte: você tem que fazer um decreto para mostrar que você é rei aqui, para todo mundo te obedecer, que ninguém durante 30 dias vai poder fazer nenhuma oração, a não ser aos deuses da Babilônia, querendo fazer propositalmente para pegar Daniel. Irmãos, entenda uma coisa, que Daniel, ele continua orando, porque o crente que é de oração, ele não precisa ser ameaçado para orar. Quando a ameaça vem, ele já está orando, ele já está clamando, ele já está preparado. Porque crente que costuma orar, ele não precisa esperar o negócio acontecer para ele ir para o joelho. Quando o diabo vem, ele já está prostrado na presença do Senhor. Armaram a armadilha, fizeram o rei colocar, aleluia, com um anel, não podia revogar. Pegaram Daniel, trouxeram na frente do rei Daniel e disse: ó, cumpra o teu decreto, tem que jogar na cova do leão. E lá vai o rei Dário com o coração duro, não dormiu a noite inteira, porque ele gostava de Daniel e ele sabia que Daniel estaria estraçalhado pelos leões. Mas entenda que desde o tempo de Nabucodonosor até o rei Dário, seu governo, a Bíblia diz que Daniel não era chamado pelo seu nome de 69 anos a 70 anos, sendo chamado por Belsazar, sendo chamado 70 anos por Belsazar. Mas quando Daniel, ele cai na cova, vira a noite, olha o que acontece. Lá vem o rei de manhã cedo e não chama Belsazar, ele diz o que? Daniel, Daniel. Por que não chamou Belsazar? Por que não chamou pelo nome da Babilônia? É porque Dário
Dário sabia que Daniel estava na Babilônia, mas não era dela. Agora imagine Daniel sendo chamado por um apelido 70 anos, e depois de 70 anos ele é chamado pelo nome de origem. E o que ele responde? Vive a tua alma para sempre, ó Rei. Para encerrar-me pelo meu tempo que já foi me dado, o texto então vai dizer que Daniel, depois que sai da cova, nunca mais é chamado de Belsazar. O próprio Dário vem e diz assim: a partir de hoje, do mesmo jeito, pode ler o capítulo 6, do 1 a 28 de Daniel. A partir de hoje, não se adorará a outro Deus, a não ser o Deus de Belsazar, não, o Deus de Daniel. Porque o Deus de Daniel, ele salva, ele cura e ele livra do poder dos leões. E até do capítulo 6 até o capítulo 12, nós vamos ver que Deus chama Daniel por Daniel. Deus chama os anjos chamam Daniel por Daniel. Os reinos chamam Daniel por Daniel. Por quê? Porque a identidade não será tirada de nós. Eu quero dizer para você que o adversário, ele quer sujar o teu nome, ele quer sujar a tua identidade, dizendo que você não é merecedor. Você acha que o diabo já não quis trocar o teu nome hoje, porque é Santa Ceia, e alguém olha para você e diz assim: você não pode tomar porque você não é digno, é apelido, é um estado. Você não pode tomar porque você tem um negócio aí que precisa resolver. Você não pode tomar porque você está endividado, então não é lícito. Você não pode tomar por inúmeras coisas. Mas entenda de uma coisa, que a Bíblia diz que o epístola de Pedro é bem clara: filhinhos, não pequeis. E segura agora que eu sei que você vai dar glória. Mas se pecar, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que está para nos auxiliar. E ele diz muito mais: que o sangue deste advogado, ele é poderoso para purificar dos nossos pecados. Então entenda que o apelido que o diabo te chamou não resiste nada à mesa do Senhor, porque ele te chama de filho. Filho, 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 filho e filho. Imagine você 70 anos ser conhecido por outro nome que não é seu. E o grande problema, pastor Renato, acaba agora, que o problema é que a gente acostuma a ser chamado por aquilo que nós não somos, por o tempo que nós somos chamados. Tem pessoa que você chama ele pelo apelido tantos anos, você não sabe nem o nome dele. Quem é fulano? O nome você não sabe quem é, mas quando se chama pelo apelido você sabe. Perca de identidade. Só que nós estamos falando aqui relacionado ao Espírito. E entenda que a sua origem não é terrena, a sua origem é divina. Por que divina, pastor? Porque você nasceu de Cristo, e Cristo é divino, e tudo aquilo que passa para Cristo se torna divino. Você tem um lugar especial, você é Cristo, você é servo. E entenda que nesta noite, pelo poder da palavra de Deus, e peço a permissão do pastor, coloquemos em pé para recebê-lo, que eu vou passar o microfone para ele. A tua identidade não será tirada. Deus te chamou pelo teu nome. E quem sabe, você está tão triste, abatido pelas situações da sua vida. Só que Deus pode fazer o teu nome ser lembrado com a tua identidade nesta noite. Deus abençoe a igreja. Obrigado, pastor, em nome de Jesus.